Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam de boa, que toda a família de vocês esteja bem, que vocês estejam bem saudáveis também. Pessoal, como sempre, começando dando alguns avisos. Vamos. Aviso não, recomendações, né? Pessoal, vamos lavar bem as mãos. Sempre que tocar em dinheiro, qualquer coisa, sair, pegar nos outros, passar a mão em qualquer outra superfície. Vamos lavar bem as mãos com água e sabão, usar álcool em gel, porque a gente está numa situação bem crítica da pandemia, com o nosso sistema de saúde em colapso praticamente. Vamos usar máscara na hora que sair. Vamos evitar aglomerações. Vamos nos cuidar, gente. Às vezes nem tanto pela gente, mas por alguém da família que a gente goste. Talvez se você tem um irmão, uma irmãzinha, um avô, uma avó, alguém da família que tem alguma comorbidade, algum problema de saúde, que tenha complicações se pegar esse vírus. Vamos pensar em todos, não somente na gente, porque a gente tem que ter empatia pelos outros. Vamos nos cuidar, porque nos cuidando, nós cuidamos de quem a gente gosta também. E vamos que vamos então começar, pessoal. Na aula passada, a gente falou sobre um movimento incrível, que foi a Revolução Industrial. Eu falei um pouquinho sobre como foi esse movimento. Hoje a gente vai falar sobre quais foram as suas etapas e quais suas consequências para a sociedade. Vamos lá então, pessoal. Aqui a gente tem uma imagenzinha de um lado de uma criança trabalhando. Vocês vão ver como é que era a situação. Todo mundo que pensa que hoje tem as leis trabalhistas, tem tudo, que é essa coisa bonita, não era bem assim, pessoal. A gente vai falar um pouquinho. Primeira coisa, vamos falar um pouquinho das consequências da Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial, ela mudou completamente o modo de vida das pessoas. Ela transformou não só o setor econômico e industrial, como também a relação social, as relações entre o homem e a natureza. Elas provocaram várias alterações no modo de vida dessas pessoas, nos seus padrões de consumo e no meio ambiente. A parte mais marcante da Revolução Industrial é que mudou o tempo do homem. Antes, o homem vivia pelo tempo da natureza. Tinha o quê? O tempo de colher, o tempo de plantar, o tempo de deixar o solo descansar. Tinha todos esses períodos. Agora não, o tempo do homem vai ser o tempo do relógio, porque é o relógio que vai render o trabalho dele, porque ele vai vender a hora trabalhada dele. Não vai ser mais a natureza que vai ditar, vai ser um patrão que vai ditar isso. A gente pode dizer que a Revolução Industrial ela foi dividida, pessoal, em três partes. A gente tem a primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial e a terceira Revolução Industrial. Vamos falar um pouquinho de cada uma agora. Depois a gente se aprofunda. A primeira Revolução Industrial ela representou uma nova organização do modo capitalista. Nesse período houve o quê? Um aumento significativo das indústrias, um aumento significativo da produção, tudo começou a se produzir bem mais rápido o que antes demorava, como eu tinha dito na aula passada, uma semana para se produzir, poderia ser produzido em uma hora. O homem ele passa a ser substituído pela máquina, ele passa a sair da zona rural em busca de novas oportunidades, dando início ao processo de urbanização. Esse processo ele também culmina no crescimento desenfreado das cidades. As cidades crescem de quantidades tão rápidas e grandes que não há planejamento, não há nada. Vai se criando favelas, a ordem social começa a se deteriorar, criando-se miséria, violência, fome. Essa fase também criou dois polos da sociedade. De um lado, a burguesia, que eram os mais abastados, e do outro, o proletariado, que são os trabalhadores. A segunda revolução industrial, gente, ela teve como principal consequência o maior avanço tecnológico, um aumento ainda maior na produção em massa, em bem menos tempo, consequentemente, um aumento gritante do comércio e, com isso, modificações de padrões de consumo. Muitos países passaram a se industrializar, especialmente os mais ricos, e eles passaram a dominar economicamente diversos outros países, principalmente por expansão territorial, procurando o quê? Colônias que produzissem
matéria-prima para suas indústrias e que comprasse o seu material industrializado. Isso também possibilitou o quê? O avanço do transporte. Houve grandes melhorias nos meios de transporte. Novo sistema de transporte, como locomotivas, novos tipos de navios que eram bem mais rápidos, principalmente o navio a vapor, que poderia viajar bem mais rápido, não dependendo tanto do vento. Também criou vários problemas, como a superpopulação, que nas cidades que acarretaram o quê? Aumento das doenças, o desemprego e o aumento da mão de obra barata. E novas relações de trabalho. Esse aumento da mão de obra barata foi o pior, por quê? Vocês já ouviram aquele termozinho, a lei da oferta e procura? Vamos dar um exemplo aqui do tomate. Vamos dizer que tem muita colheita de tomate, o mercado fica cheio de tomate vendendo. O preço vai diminuir. Por quê? Porque vai ter mais tomate para vender do que gente para comprar. Então, para os vendedores conseguirem vender, eles vão abaixar o preço. O oposto também acontece. O que acontece se tiver uma chuva muito forte, perder várias safras de tomate? Vai diminuir a quantidade de tomate no mercado, então vai ter o quê? Mais procura do que oferta. Tendo menos tomate para vender, o preço vai subir. Por quê? Vai ter mais gente querendo comprar do que mercadoria querendo vender. E a mão de obra dos trabalhadores vai seguir esse mesmo princípio. Depois a gente tem a terceira revolução industrial. Ela é considerada que a gente ainda está vivendo ela, que é o quê? A nova integração entre tecnologia, ciência e produção, possibilitando avanço na medicina, invenção de robôs capazes de fazer o trabalho extremamente meticuloso e preciso. A gente vê naqueles vídeos daquelas fábricas de carro, por exemplo, aqueles braços mecânicos fazendo todo aquele serviço. Aquilo lá foi uma grande evolução. Teve a diminuição da distância entre os povos. Pensa bem, gente, há 100 anos atrás, para você falar com alguém no Japão, você tinha que falar por uma carta. Antes da invenção do telégrafo, tudo. Um pouco mais de 100 anos ainda. Uns 150 anos atrás, você mandava uma carta, poderia demorar meses para a carta chegar, a pessoa fazer a resposta, mandar uma carta de volta. Hoje não. Hoje eu tenho alguém que está no Japão, eu telefono, eu faço um vídeo, tudo e falo em tempo real com essa pessoa. Isso teve um grande impacto em tudo. Essas revoluções, elas começaram a mudar completamente a relação do homem com tudo, com o homem como seu meio. A produção dos recursos naturais também, a produção não, desculpa, a apropriação dos recursos naturais. Antes o homem vivia em harmonia com a natureza. Agora não. Com essas novas tecnologias, elas começaram a ter um grande impacto na natureza, onde toda a matéria-prima começou a ser utilizada rapidamente. Para vocês terem uma ideia, gente, nos últimos 80 anos se usou mais matéria-prima do que nos últimos 3.000 anos antes da Revolução Industrial. É uma quantidade gritante. Para vocês terem uma ideia, pessoal, a Revolução Industrial ela mudou tudo. E como eu falei logo no começo da questão do trabalho, a gente vê essa imagenzinha do rapazinho trabalhando. Pessoal, as condições de vida do trabalhador antes das grandes lutas de classe que tiveram eram gritantes. O trabalho era mal pago, era em condições horrorosas e extremamente longas as jornadas de trabalho. Para vocês terem uma ideia, os empregadores eles preferiam o quê? Contratar mulheres e crianças. Por quê? Poderia pagar bem menos para elas, porque eles falavam que elas não produziam tanto quanto o homem. E como não existia leis que protegessem com o trabalho infantil, ou as mulheres mesmo que tinham direito, tinha toda essa dificuldade. Se vocês forem olhar, vocês vão achar grande quantidade de crianças mutiladas. Por quê? Elas trabalhavam de 14 a 15 horas por dia. Gente, uma criança pequena, de seus 8, 7 anos de idade, trabalhava. Criança dessa idade precisa dormir. Sem dormir, elas ficavam cansadas. E como elas eram pequenas, elas eram muitas vezes utilizadas para destravar alguma máquina que tivesse com problemas. Então elas eram postas lá dentro e muitas vezes elas perdiam mãos, braços, algumas até morriam. Por quê? Quando elas tiravam o que estava prendendo a máquina, elas acabavam não conseguindo sair a tempo. Por quê? A ordem dos patrões eram: as máquinas não podem parar.
Então, se alguma delas travasse, não se tirava da tomada. Punha a mão lá, com ela ainda funcionando. Tirou, era perigoso a mão ser pega pelas engrenagens e ser esmagada. Tinha toda essa situação. Eu vou falar alguns relatos agora para vocês terem uma ideia. A gente tem aqui um trecho em relação de uma redação escolar de um menino de 12 anos. Ele descreve seu cotidiano de operário nos anos de 1880, numa linha de agulhas dos teares. Olha como é que ele fala. Assim que me levanto pela manhã, tenho que descer as escadas até o porão para começar minha jornada. São mais ou menos 5:30 da manhã. Aí eu tenho que enfiar as linhas nas agulhas dos teares até às 7 horas e só então tomo o café da manhã. Depois volto ao trabalho até a hora de ir para a escola. Quando a escola termina, às 11 horas, vou para casa e volto para as agulhas até às 12 horas. Almoço e volto a trabalhar até pouco antes de 1 da tarde. Retorno à escola, onde aprendo coisas muito úteis. Quando chego em casa, trabalho até o escurecer, aí janto. Depois da janta, trabalho novamente até às 10 da noite. Às vezes, quando o trabalho é urgente, fico até às 11 da noite no porão. Depois digo aos meus pais boa noite e vou dormir. É assim todos os dias. Pessoal, essa criança ela trabalha todos os dias, não existe sábado ou domingo para ela. Mas se vocês já estão achando horrorizados isso, eu tenho outro relato para vocês. É de uma criança, uma garotinha, que trabalhava num tear também. Ela morava no tear, ela com a família delas, o patrão liberava um espaço. Durante a manhã, eles recebiam uma comida que era um lanche, um pão duro com água, misturado com um pouco de leite. Ela começava a trabalhar das 6 até o meio-dia, onde tinha uma parada para o almoço de 1 hora, onde, em maioria dos casos, era uma torta de batata mal cozida com um pedaço de bacon completamente rançoso, mal cozido. Sabe quando você pega só o bacon, joga lá na água por 5 minutos, deixa ele daquele jeito todo ainda gorduroso, nem fritou, nem cozinhou direito? Entregava para eles comerem. E ela trabalhava até 11 horas, à meia-noite, e descansava apenas 6 horas de sono antes de começar a trabalhar novamente. E ainda existia o capataz. Um dia uma máquina parou de funcionar e ela foi acusada de não estar trabalhando direito. O capataz chegou, começou a brigar com ela e ela falou que ia falar para os pais dela. O capataz foi, chamou o chefe pegou uma colher de pau e bateu na cabeça dela várias vezes até sair sangue e ficar cheio de hematomas roxos. Ela depois disso ela ficou com dor de cabeça por causa de 1 semana. Isso é um relato de como era a vida de trabalho deles. Em muitos casos, pessoal, nos mais extremos, as pessoas trabalhavam em condições tão precárias que às vezes elas tinham o direito de ir no banheiro apenas 2 vezes, no máximo 2, 3 minutos podendo usar o banheiro, eram obrigadas a trabalhar o tempo todo sem descanso. As mulheres grávidas elas não podiam faltar no serviço, gente. Elas tinham que trabalhar durante toda a gravidez. Muitas vezes, quando a bolsa delas estourava, elas estavam trabalhando ainda, saíam apenas para ter o filho e no outro dia tinha que voltar a trabalhar. Essas eram as condições de vida da Revolução Industrial. Logo depois teve as lutas de classe e tudo. Todos os direitos que a gente tem hoje remetem dessa luta de classes. Se você tem o direito a um salário mínimo, foi graças a essa luta. No começo não existia isso, era o patrão que definia a sua jornada de trabalho e quanto que você recebia. As jornadas de trabalho hoje que são de 8 horas e mais de 8 horas você ganha hora extra, naquela época não. As jornadas eram de 12 a 14 horas de trabalho seguidos. Muitas vezes só com uma pausa de meia hora para comer, alguns minutos para usar o banheiro. E ainda existiam capatazes que ficavam do lado monitorando você fazer o trabalho. E se você não fizesse o trabalho, batiam nas pessoas. Eu falei isso, pessoal, para vocês entenderem como é que essa modificação foi crucial. Como é que tudo isso mudou a vida dessas pessoas. Pessoas que estavam acostumadas a ficar a seguir a natureza, trabalhar no campo,
tiveram essa mudança radical de vida. As mortes eram extremamente grandes, por causa da sujeira, das péssimas condições de trabalho, que nem eu falei. Muitas vezes, como eu disse, é nos porões. Porões eram fechados. Por causa que das máquinas serem a vapor, eram lugares úmidos que acumulavam mofo. O mofo transmitia doenças. Então, as condições de trabalho eram extremamente precárias. Pessoal, espero que tenha dado entendido um pouquinho do como foi a Revolução Industrial. Eu quis mostrar um pouquinho como é que era a vida deles lá. E qualquer dúvida, pessoal, fala comigo no privado. Se achou interessante, pesquisa. Se achou que quer saber mais, fala comigo no privado. Eu mando alguns links, algumas coisas que vocês podem conhecer mais sobre a Revolução Industrial. Ela é um movimento muito interessante. É uma modificação muito grande que teve na sociedade. Ela é completamente diferente de tudo que vocês já pensaram que pode ser. Então, vamos que vamos, pessoal. Os exercícios são bem simples. E qualquer dúvida é só falar comigo, como eu falei. Estou no privado, manda seu nome e turma e estou esperando vocês. Valeu, pessoal!